E aí, pessoal, tudo certo aí com vocês? Tá todo mundo estudando aí bastante, que eu sei, aquela animação, né? Então vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre termos ligados ao nome. Sim, é um assunto que vocês já viram, já estudaram bastante, mas a gente sabe que o nosso livro, ele trabalha em espiral, ou seja, o assunto ele é abordado num período, passa mais um pouquinho, logo mais à frente vai ser abordado novamente. Então é assim que funciona e é isso que ajuda a gente a fixar o conteúdo, tá? Então vamos lá para o conteúdo, iniciar nossa aula. E quando a gente fala de termos ligados ao nome, a gente está falando daquilo que está associado principalmente ao substantivo, tá? Então essa aqui é a primeira parte. Nessa primeira parte nós vamos tratar do adjunto adnominal, do predicativo do sujeito e do predicativo do objeto. A gente sabe que a adjunto adnominal é a função sintática, predicativo do sujeito também é função sintática e predicativo do objeto também função sintática, tá? Essa função sintática no adjunto adnominal, ela pode ser assumida ah, por artigos, pronomes, numerais e adjetivos. A priori, são essas classes morfológicas aqui que assumem a função de adjunto adnominal. Tudo certo? E predicativo do sujeito, a gente sabe que morfologicamente nós teremos como predicativo do sujeito um adjetivo e também predicativo do objeto, morfologicamente nós teremos um adjetivo. Tudo bem, então? Então, para relembrar aí, o adjunto adnominal, o próprio nome já diz, né? Está junto do nome, ou seja, na maioria das vezes fazendo referência a um substantivo, tá? Então eu tenho aí aquela linda mulher. A gente sabe que neste caso mulher é o meu substantivo, tudo bem? E aquela faz referência à mulher e linda também faz referência à mulher. Ou seja, está junto deste nome, deste substantivo aqui. A gente sabe que morfologicamente aquela é um pronome e linda é um adjetivo, mas esses dois termos aqui vão fazer referência ao substantivo, assumindo a função sintática de adjunto adnominal. Tudo certo? Outra maneira de observarmos o adjunto adnominal é artigo fazendo referência ao substantivo, né? O a é um determinante de substantivo, que é o nosso artigo aí, faz referência ao substantivo casa. E na árvore também é um adjunto adnominal, porque está ligado a um substantivo concreto. A gente sabe que casa é um substantivo concreto. Então, essas duas coisas aqui vão assumir, tá, a função de adjunto adnominal, sintaticamente falando. E o predicativo do sujeito? Quando a gente fala de predicativo, a gente vai falar de tudo que está no predicado, tá? Você não vai observar predicativo lá junto do sujeito. Nós vamos sempre observar predicativo no predicado. Tudo certo? Então, eu tenho aqui, os alunos estão empenhados, tá? Então, empenhados, né, é característica de alunos, mas percebam, empenhados está no predicado, tá? Então, por isso que eu chamo de predicativo. E por que que é predicativo do sujeito? Porque empenhados é característica do sujeito alunos. Quem que estão empenhados? Os alunos. Então, os alunos é o meu sujeito. Tudo bem? Desculpa aí essa letra ridícula, mas os alunos aqui, no caso, é o meu sujeito. Eu tenho aqui um verbo de ligação que vai fazer esta conexão, este trâmite de ligar a característica do sujeito a ele. Tudo bem? Então, nesse caso,
eu tenho este adjetivo que está fazendo referência sintática a alunos como predicativo do sujeito. Tudo certo? Predicativo do sujeito. E o predicativo do objeto, mesma situação, só que um diferencial. O predicativo do objeto, logicamente, vai estar em dois sentidos no predicado. A gente sabe que o objeto ele vai sempre pertencer a um predicado, e um predicativo é algo que está também no predicado. Tá? Então, você não vai achar predicativo do objeto lá junto do sujeito. É impossível disso acontecer. Mas por que ele é predicativo do objeto? Diferente do predicativo do sujeito, o predicativo do objeto vai falar e fazer referência ao objeto ou ao substantivo que se encontra no objeto. Então, o que é o objeto? O objeto é o complemento de um verbo transitivo. Eu posso ter um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto. Tudo certo? Então, aqui diz o seguinte: o professor acha seus alunos excelentes. Tudo bem? Excelentes, tá? Excelentes. Está fazendo referência a alunos? Está fazendo referência a alunos? Ou está fazendo referência ao professor? Está fazendo referência a alunos, certo? Então, nesse caso, já não é mais um predicativo do sujeito, porque isso não é excelente, não é característica do meu sujeito professor aqui. Tudo certo? E por que que isto é um predicativo, então? Porque é uma característica, mas característica de quem? De alunos. Alunos têm a função de objeto direto. Por que que tem a função de objeto direto? Porque eu tenho este verbo transitivo direto acha. Quem acha, acha algo ou alguma coisa. Ou seja, a complementação desse verbo transitivo direto aqui, ó, a complementação desse verbo transitivo direto, desculpa, é o objeto direto, seus alunos, na verdade. Eu tenho o núcleo do objeto aqui, alunos. Então, excelentes faz referência ao objeto alunos, é característica do objeto alunos, então isto é um predicativo do objeto. Tudo certo, pessoal? Então, continuando aí. Aí o que que acontece? Eu tenho uma situação que muitos fazem confusão aí em diferenciar adjunto adnominal de predicativo, tá certo? O que que acontece? O adjunto adnominal, existe a possibilidade dele estar lá no predicado. Pode acontecer isso, tudo bem? Mas o predicativo é impossível dele estar junto do sujeito ou no sujeito. É impossível disso acontecer. Tudo bem? Como é que a gente vai fazer a diferenciação então? Então percebam aqui, ó, o garoto feliz, né, chegou em casa. Essa é a característica do garoto. Tudo bem? O garoto chegou em casa feliz. Ainda é característica do garoto. Tudo certo? Só que notem a diferença. A função morfológica de feliz aqui é adjetivo, porque faz referência a garoto. E feliz, nesse sentido, também é adjetivo, só que eu tenho uma situação sintática diferente. Feliz está fazendo referência ao substantivo garoto, e garoto é o meu sujeito. Tudo bem? O garoto é o meu sujeito, tá? Vamos lá. O garoto é o meu sujeito. Então, o que que acontece? Se o garoto é o meu sujeito e feliz está fazendo referência ao sujeito, não no predicado, mas faz parte do sujeito, então eu tenho um adjunto adnominal aqui. Tudo bem? Adjunto adnominal, tá? Eu tenho um adjunto adnominal aqui. Tudo certo? Só que neste caso, perceba, quem chegou em casa? O garoto.
Ou seja, o garoto é o meu sujeito, o núcleo do sujeito é garoto. Não tem mais nenhuma característica aqui no sujeito de garoto. A característica do garoto está lá no predicado. Então, neste caso, eu tenho um predicativo do sujeito aqui. Tudo certo? Predicativo do sujeito. Por quê? Porque esta característica do garoto está lá no predicado, diferente dessa característica do garoto que faz parte do sujeito e assume a função de adjunta de nominal. Então, a diferença entre adjunta de nominal e predicativo é essa aí, nesse contexto. Tudo bem? Tá certo. E o predicativo do sujeito, o predicativo do objeto? Como é que a gente vai diferenciar? Tá? Nós já vimos aí uma prévia dessa diferença, tá? Então eu tenho aqui. Os alunos deixaram o mestre furioso. Qual é a característica de mestre? Furioso. Essa é a característica. Mas percebam, o mestre é o objeto, tudo bem? É o objeto do verbo quê? Do verbo deixar, tudo certo? Ou seja, se o mestre é o objeto do verbo transitivo direto deixar e furioso está fazendo referência a mestre, que é este objeto, então eu tenho aqui um predicativo do objeto, tudo bem? Um predicativo do objeto. Não é predicativo do sujeito, não é característica do sujeito alunos, tá? A diferente de os homens chegaram cansados. Tudo certo? Cansados é característica de homens. Tudo bem? Cansados é característica de homens. Quem chegou cansado? Os homens chegaram cansados. Tudo certo? Então, isto é um predicativo do sujeito. Por quê? Porque a característica do homem está lá no predicado e faz referência ao sujeito. Então, essa é a diferença entre predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Tudo certo? Então, eu peço que vocês façam essa atividade da página 20 a 23, tudo bem? E vamos corrigir na próxima aula. Eu tenho certeza que esse assunto vocês já dominam, mas se você tiver alguma dúvida, eu peço que vocês voltem aí, né, na parte do vídeo que você não entendeu e reassista para o entendimento completo. Tudo bem? Então, a gente fica por aqui. Um abração e até a próxima aula. Até mais.